Pessoal, muito bem-vindos. Nesse videozinho a gente vai falar de informação privilegiada, o uso dessa informação privilegiada para fazer negociações, que a gente chama de insider trader, e uma situação bastante específica que a gente chama de front runner. Então, olha só, nós vimos principalmente até aqui no videozinho sobre CVM que o principal objetivo da CVM é fazer de tudo para que o mercado funcione da melhor maneira possível, para que ocorra no mercado práticas comerciais equitativas. O que são essas práticas comerciais equitativas? Nós destacamos no vídeo sobre CVM que práticas comerciais equitativas visam fazer de tudo para que o mercado funcione com a maior transparência informacional possível. A transparência informacional é importantíssimo, porque é com base em informações que os investidores decidem se eles vão comprar ou vão vender determinado ativo, com base nas informações públicas. Então, todos os investidores devem operar com o mesmo conteúdo informacional. O que o investidor A sabe deve ser a mesma coisa que o investidor B sabe. E com base nas informações, eles vão tomar suas decisões. Um vai tomar a decisão de comprar, outro vai tomar a decisão de vender, mas com base nas mesmas informações. Não pode haver assimetria de informação. Não pode haver o que a gente chama de informação privilegiada. O que é informação privilegiada? É um conteúdo informacional que só um determinado grupinho de pessoas sabe, que o outro grupinho não sabe. Então, olha só, esses caras que têm informação privilegiada, eles têm um privilégio, eles saem na frente. Eles vão tomar decisões com base em informações que o resto do mercado não sabe. Por isso, a gente vai ver que o uso de informação privilegiada é proibido. Utilizar informação privilegiada para operar no mercado financeiro é crime contra o mercado de capitais, passível de reclusão de 1 a 5 anos, conforme a gente vai ver, e multa. Olha só, usando os nossos slides. Nós temos que, basicamente, utilizando aqui o mercado de valores imobiliários, nas duas pontas, eu tenho os operadores lá, eu tenho os compradores e os vendedores, eu tenho os investidores. Eles vão tomar de novo a sua decisão de comprar ou vender com base em informações, Fazendo a fiscalização desse mercado, do mercado de ações, eu vou ter a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Dentre outras coisas, a CVM vai prezar, vai fazer de tudo para que ocorra o que a gente chamou de práticas comerciais equitativas. Essas práticas comerciais equitativas a gente pode entender para que haja transparência no mercado, para que todo mundo opere com base no mesmo conteúdo informacional. É claro que cada um vai manipular as informações públicas de um determinado jeito, mas as informações devem ser públicas. Todo mundo deve negociar os ativos com base nas mesmas informações. É isso que a gente busca através de práticas comerciais equitativas. E claro, a partir do momento que o mercado é transparente, que o mercado é justo, que as práticas comerciais são equitativas, cada vez mais investidores vão ficar interessados em investir no mercado de ações, por exemplo. No entanto, imagina que eu tenho um determinado grupinho de investidores, um grupinho restrito, que tem acesso ao que a gente chama de informação privilegiada. O que é uma informação privilegiada, Eduardo? Uma informação privilegiada, olha só, uma definição bem bacana. Uma informação privilegiada é uma informação relevante. Uma informação relevante que ainda não foi divulgada ao mercado.
divulgada ao mercado. Ah, bacana. Então, uma informação privilegiada é uma informação relevante que ainda não foi divulgada ao mercado. O que é uma informação relevante? Uma informação relevante é aquela informação que pode impactar na decisão do investidor, que vai impactar na decisão do investidor comprar, vender ou manter determinado ativo. Isso sim é uma informação relevante. Se essa informação relevante ainda não foi divulgada, eu vou chamar ela de informação privilegiada. Ora, Eduardo, mas essa informação relevante, ela não tem que ser divulgada? Tem. Sempre que uma empresa tem uma informação relevante, ela tem que divulgar ao mercado, através do que a gente chama de fato, ou ato, nesse caso, fato relevante. Relevante. Geralmente a empresa emite esse fato relevante aqui depois que o mercado fecha. Ah, o mercado fechou, eu divulgo essa informação relevante através de um fato relevante. Então, olha só, enquanto essa informação relevante é detida apenas por esse grupinho, enquanto ela não foi divulgada ainda, ela é uma informação privilegiada. Ela é uma informação privilegiada para aqueles que a detêm. Até aí, tudo bem. Exemplo de informação relevante. Imagina quando a Petrobras descobriu os poços no pré-sal. Enquanto essa informação não foi divulgada, ela era uma informação privilegiada para um determinado grupinho de pessoas. O presidente da companhia, os diretores, alguns conselheiros deveriam saber, o engenheiro responsável pela área operacional que mapeava os poços, alguns quadros políticos deveriam saber dessa informação. Era uma informação relevante, ainda não divulgada, ou seja, uma informação privilegiada. Até aí tudo bem. Quando as Casas Bahia se uniram lá com a Globex, formando a Via Varejo, também era uma informação privilegiada. Essa informação era relevante, poderia impactar a decisão de comprar ou vender os ativos, e enquanto não divulgada, enquanto não pública, era uma informação privilegiada. Outro exemplo de informação privilegiada, quando a Perdigão descobriu lá, fazendo as contas, que ela teve um rombo bilionário em operações de derivativos. Essa era uma informação extremamente relevante, que era uma informação privilegiada, enquanto não tornada pública. Até aí tudo bem. O principal objetivo do fato relevante é tornar pública essa informação relevante. Enquanto essa informação relevante não for tornada pública, estes investidores que têm informação privilegiada, eles não podem realizar operações. Ah, Eduardo, quer dizer que o ministro que ficou sabendo dos poços do pré-sal antes de todo mundo, ele não pôde negociar? Verdade. Os diretores que tinham lá milhões de reais em ações da Sadia, quem quebrou foi a Sadia, usando Perdigão, da Sadia, eles não podiam vender as ações? Não podiam, enquanto esse fato relevante não fosse divulgado. Não pode utilizar informação privilegiada. Se um grupinho utiliza informação privilegiada, eu tenho por terra as nossas práticas comerciais equitativas. Olha só as implicações. O uso de informação privilegiada, só para a gente entender, esse uso de informação privilegiada, ele impacta o mercado inteiro. Ele impacta o mercado inteiro porque cai a credibilidade do mercado cai, os investidores vão ficar, putz, grila, só ganha dinheiro no mercado quem tem informação privilegiada, que sabe de alguma coisa que os outros não sabem. E também, claro, por cair essa credibilidade, vai cair o interesse dos investidores em comprar ações, por exemplo. E lembra,
O objetivo da CVM é fazer de tudo para que haja práticas comerciais equitativas, justamente para desenvolver o mercado de capitais, justamente para fazer com que aquela poupança seja investido em valores imobiliários. E Eduardo, só tem informação privilegiada no mercado de capitais? Não. Tem informação privilegiada no mercado de capitais, é mais latente da gente ver, tanto no mercado acionário quanto no mercado de bonds, de debêntures, por exemplo. Imagina, uma empresa está mal das pernas, viu que não vai ter como pagar a debênture. Enquanto essa informação não foi tornada pública, é uma informação relevante detida por um pequeno grupinho de pessoas. Informação privilegiada. Como já aconteceu aqui no Brasil, procura aí no Google, Salvador Cacciola, se não me engano. Esse Salvador Cacciola era um banqueiro que ganhou muito dinheiro usando informação, dizem que usando informação privilegiada das reuniões do Banco Central. Ele sabia de maneira antecipada qual seria a decisão do Copom e antecipadamente, sabendo dessa decisão, ou seja, sabendo da decisão relevante antes do público em geral, ele ia lá e fazia operações. Tá, Eduardo, mas tu não falou que o uso de informação privilegiada é proibido? Eu falei que é proibido. Assim como várias coisas são proibidas, mas as pessoas fazem. Então, o uso de informação privilegiada é proibido. Tem impactos lá sobre a credibilidade e sobre o interesse dos investidores de maneira geral ao mercado de capitais, mas infelizmente ele ocorre. Então prova, ó, a primeira coisa importante, o que é informação privilegiada? É uma informação relevante ainda não tornada público. É proibido o uso de informação privilegiada. Segundo ponto, o uso de informação privilegiada é proibido, é um crime contra o mercado de capitais. E se houver e quando há o uso da informação privilegiada para fins de negociação? Aí sim, quando ocorre o uso de informação privilegiada, para realizar operações, aí sim eu tenho uma prática que nós chamamos de insider trader. O insider trader é o uso da informação privilegiada. Então, ó, vamos separar? Primeira coisa é a informação privilegiada. A informação privilegiada por si só, ela acontece. É claro que nem tudo o que acontece na empresa imediatamente torna-se público. É claro que as empresas negociam fusões, negociam negócios durante semanas, durante meses, às vezes durante anos. E celebram esse acordo e só depois esse acordo vai a público. Então, a informação privilegiada acontece. O que não pode, o que é proibido, é que fique bem claro o uso dessa informação privilegiada para negociação, para obter lucro no mercado financeiro. Porque como a gente começou esta videoaula destacando, se um determinado investidor utiliza informação privilegiada, ele sai claramente em vantagem com relação aos outros investidores, porque ele sabe de uma informação relevante que vai impactar logo os preços. Ele sabe que a descoberta de novos poços do pré-sal, como foi na época, fez o preço da ação bombar. Ele sabe que quando for divulgado uma perda bilionária pela Sadia em operações de derivativos, o preço da ação ia despencar e a empresa ia praticamente quebrar. Daí o que ele podia fazer? Ele podia vender antes as ações que ele tem, ou ele podia operar vendido, ou sabendo de uma fusão de determinadas empresas, o cara pode ir lá e comprar as ações antes do preço das ações começar a subir. Aí ele não está operando com base em práticas comerciais equitativas. Ele está se valendo da informação privilegiada. Ele está fazendo um insider trader. Por que a gente chama de insider trader, Eduardo? Porque olha só,
geralmente as pessoas que têm acesso à informação privilegiada, eles estão por dentro da operação. Eles estão por dentro da operação diretamente, eles são diretores, eles são funcionários da empresa que têm acesso a essa informação privilegiada, eles são conselheiros da empresa. Então, são pessoas que estão por dentro do negócio, estão por dentro da decisão, que têm acesso, por essa condição, à informação privilegiada, que fazem o trader faz o negócio com base nessa informação privilegiada. E, claro, essa operação, via de regra, vai gerar um lucro. Quem é que vai fiscalizar o uso dessa informação privilegiada no mercado de capitais? É a CVM. E lembra que o uso da informação privilegiada, que a gente chama de insider trader, é crime. É crime contra o mercado de capitais. Ocorre um crime contra o mercado de capitais. Esse crime é punido com reclusão de 1 a 5 anos e multa. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas, tá? Reclusão e multa. Essa multa pode ser de até 3 vezes o valor obtido de vantagens. Como assim, Eduardo? Está na minha frente. Lá, ó, reclusão e multa de 1 a 5 anos. Reclusão de 1 a 5 anos e multa de até 3 vezes o valor obtido com a negociação. Exemplo, imagina que eu, sabendo que a Sadia ia quebrar, fui lá e vendi. Operei vendido. Tive um lucro de R$1 milhão. Aí isso quer dizer que eu posso ir preso de 1 a 5 anos e ainda ter que pagar, se eu tive lucro de 1 milhão, ter que pagar 3 milhões de reais de multa. Exemplo mais recente de uso de informação privilegiada foi, por exemplo, o Joesley e o Wesley Batista, que operaram no mercado financeiro. Dizem, com base em informação privilegiada, tiveram ganhos. Lembra que eles foram presos não preventivamente? Acho que esse é o nome correto. Não porque eles estavam metidos lá na Operação Lava Jato, mas porque eles usaram informação privilegiada no mercado, tá? Então, a utilização dessa informação privilegiada para obter vantagens no mercado financeiro é o que a gente chama de insider. Insider, aqueles que estão por dentro, trader. Então, olha só, questão de prova, eles te contariam historinhas. O investidor ficou sabendo que a empresa vai fazer uma fusão com uma outra empresa, a empresa A vai fazer uma fusão com a empresa B. E isso tem o potencial de aumentar o preço das ações da empresa B. Daí ele, com essa informação privilegiada, ele vai lá e usa a informação privilegiada. Ele compra as ações da empresa B com base nessa informação privilegiada. Aí sim é um insider trader, aí sim é um uso indevido de informação privilegiada e ele está exposto a pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Uma coisa um pouquinho diferente, por favor, não confunde um insider trader, que é o uso de informação privilegiada. Eu sei alguma coisa sobre a empresa e vou lá e compro a ação, e aqui pode ser qualquer pessoa. Eu sou primo do presidente da empresa A e fiquei sabendo, ele me contou no almoço essa informação privilegiada, e eu vou lá e compro ações da empresa B. Insider trader. O insider trader, ele pressupõe, primeiro, a existência de informação privilegiada, segundo ponto, a ciência de que é informação privilegiada, e o terceiro ponto, a realização da operação. Então, eu tenho que ter estas 3 características para ser insider trader. Tem que ser informação privilegiada, eu tenho que saber que é uma informação privilegiada e eu tenho que fazer a operação. Se eu não fizer a operação, eu só sei da informação privilegiada, não é insider.
É insider se eu usar, se eu executar, se com base naquela informação eu for lá e comprar o ativo. Outra coisa diferente é o que a gente chama de front runner. O front runner, ele é uma situação na qual um intermediário, olha só, ele é um intermediário aqui no front runner, que também é uma prática ilegal. Eu tenho um intermediário que vai se usar, que vai se valer da sua posição de intermediário para obter lucros. Como assim? E sempre vai ficar caracterizado dessa maneira. Um determinado profissional é corretor de bolsa, é um agente autônomo de investimento, por exemplo. E esse intermediário, ele tem conhecimento de uma certa ordem. Ele recebeu uma ordem. Ligou lá um fundo de pensão dizendo: eu quero comprar 50 milhões de reais em ações da empresa XPTO. Então, olha só. Esse front runner, que está na posição de intermediário, ele está no front, bacana, sabendo dessa operação, ele vai literalmente correr na frente, ele vai se antecipar. Como assim se antecipar, Eduardo? Ele vai se antecipar a ordem do cliente. Ele se antecipa a ordem do cliente. O cliente falou: eu quero comprar 50 milhões de ações da empresa XPTO. Antes de executar a ordem do cliente, vai lá o intermediário, antecipa e compra as ações para si. Olha só, ele compra as ações para si próprio ou para terceiros. Então, aqui essa situação de front runner, ele se vale da sua posição. Ele se vale da informação quanto à operação. Por exemplo, para ficar bem claro essas duas situações. Imagina que eu, Eduardo, sou um agente autônomo de investimentos e eu tenho como cliente um fundo de pensão. Fundo de pensão que tem bilhões e bilhões de reais. Daí ele me liga e diz que quer comprar 50 milhões de ações da empresa XPTO, que tem baixa liquidez. Daí o que eu faço? Eu, com base nessa informação da operação e me aproveitando da minha posição de intermediário, eu vou lá, antes de executar a ordem dele de comprar 50 milhões de ações da empresa XPTO, eu vou lá e compro para mim, ou compro para a corretora as ações. Eu compro as ações da empresa XPTO por 8 pila antes de executar a ordem do cliente. Por isso que na tradução livre é correr na frente. Eu vou me antecipar. Eu vou executar a minha operação para depois de executar a dele. E eu sei que eu vou ganhar dinheiro com isso, por quê? Porque a ordem dele é líquida e certa, a ordem dele vai acontecer. Eu vou precisar comprar aquelas ações para ele. Daí eu comprei por 8, depois eu executo a ordem dele, vai fazer o preço subir e vendo lá por 10. Olha só, vou ter um lucro absurdo. Me valendo da minha posição de intermediário na operação. Ou então, eu posso ser aí, tô lá na mesa de operações, aí é agente autônomo de investimentos. Tô lá na mesa de operações, daí vi o meu coleguinha do lado dizendo: ah não, seu Wilfredo, pode ficar tranquilo, eu vou comprar 10 milhões de ações da empresa XPTO para o senhor. De novo, me valendo da minha posição, me valendo de uma informação com relação a uma operação, eu vou lá e me antecipo. Quando eu me antecipo a realização da ordem do cliente, seja o meu cliente ou o cliente do coleguinha lá, isso é front
runner. Front runner é o nome desta situação, é o nome dessa prática, o que é diferente de insider trader. O insider trader é quando eu sei alguma informação privilegiada da companhia, quando eu sei de alguma informação privilegiada sobre a decisão de juros do Copom. Daí eu vou lá e compro ação, compro o título público, ou vendo ação, vendo o título público, com base na informação privilegiada, com relação à empresa, com relação à decisão. Aqui não, aqui eu só me antecipo a uma operação. Eu só falo, opa, eu vou comprar primeiro para mim, primeiro para a corretora, primeiro para minha mãe, primeiro para meu pai, primeiro para a Xuxa, para depois para o cliente. Ou seja, no front eu corro na frente, eu antecipo a realização da operação. Bacana? Importante, certamente vai cair pelo menos uma, pode cair até 2 questõezinhas sobre isso na tua prova. Tem questões sobre isso e qualquer dúvida, por favor, é só entrar em contato. Abraço!